palavra está queimando meu coração e eu quero dividir com você. Talvez não será o que você gostaria de ouvir, mas vai ser o que você precisa ouvir. Amém? Deus não trata ego. A finalidade do Senhor é tratar caráter. E eu aprendi aos 46 anos de idade que a palavra, só ela tem esse poder. A palavra de Deus um dia me reposicionou na minha chamada e me mostrou coisas. E o Senhor falou comigo: se você me priorizar, se você dá para mim o que ninguém quer dar, eu te darei o que todo mundo quer. A gente quer muitas coisas. A gente quer que Ele nos dê muitas coisas. Mas às vezes o que a gente oferece é tão pouco. Então nem todo mundo está disposto a dar a Ele o que gostaria de receber dEle. Mas a palavra de Deus, ela não erra, não muda. Ela serviu para os antepassados. E ela serve para nós também. Amém? Eu tenho um texto para compartilhar com você. Eu tenho falado com o Fernando. Falei para ele: Fernando, eu não sei falar se não for com a Bíblia. Aí às vezes lá na igreja, aquelas irmãs que estão ali no fundo dormem, porque eu leio 25 versículos numa palavra de oferta. Mas o que me alcançou foi a palavra de Deus. 25 versículos numa palavra de oferta, não é? Aí elas dormem no culto. Aí eu pulo do altar para pisar no pé delas, para elas acordar. Mas eu só sei falar com a Bíblia. Por isso a gente vai fazer uma pequena maratona. Mas eu quero te mostrar hoje uma história muito conhecida dos altares, muito pregada nos altares. Eu costumo dizer por onde eu vou. Às vezes você já ouviu palavras sobre Noé, por exemplo. Você fala: já ouvi tanto essa história de Noé, que aí você desmotiva a ouvir. Quando alguém vem aqui e vai falar de novo de Noé, você fala: eu já ouvi tanta coisa de Noé que eu não quero mais ouvir nada de Noé. Aí você se distrai um pouco e é onde você perde o que Deus queria falar com você. Então a minha oração é para que o Espírito Santo cative o seu coração agora, e que o diabo não roube a semente da palavra que será plantada agora no seu coração. Amém? Então me dá de presente a sua atenção. Eu não vou me demorar. Eu só quero fazer aquilo que o meu coração está cheio nesta noite. E para isso eu quero falar um pouco sobre a vida de Moisés. Aí eu queria que você abrisse no Êxodo 3. Eu vou falar no Êxodo 3 porque é onde a gente conhece muito, mas depois eu quero fazer um paralelo sobre o que Lucas fala acerca do que ele entendeu sobre a vida de Moisés. Então, no Êxodo 3, por favor, me acompanhe do 1 ao 4. Aí depois nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que nós vamos ver uma interpretação lá diferente que Lucas tem. E aqui eu sei que o Senhor vai muito nos ensinar. Fernando é alguém que dispensa comentário, né? Quero te levar lá no domingo, cara. Arrumar alguém aí, segurar a onda no domingo aí. Deixa alguém surfando que nós vamos no domingo lá. Êxodo 3. Se tiver aqui no telão, você acompanha no telão, eu quero ler aqui. Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho do sogro Jetro, um sacerdote de Midian. E ele levou as ovelhas atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Verso 2. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso 3. E disse Moisés: isso aqui é extraordinário, irmão. Você que gosta de palavra de Deus e alguns detalhes que a Bíblia dá, a riqueza, isso aqui é demais. Verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá.
e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha aqui, antes da gente mudar para Lucas 7, o verso 3 diz assim: Moisés disse: agora me virarei. Quando eu leio isso, eu tenho uma sensação que tem alguém de costa para alguma coisa que está acontecendo. Não sei se você tem essa mesma sensação no texto, porque ele está dizendo: agora me virarei. Tem alguém que está aqui de costa para alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa aqui no cume do monte, mas tem alguém que está de costa para o que está acontecendo. Diga-se de passagem que é um fogo. É possível ficar de costa para o fogo? Sim. A Bíblia está dizendo que Moisés se virou porque estava de costas para o fogo, Fernando. Atos dos Apóstolos 7. Aí eu vou falando os versículos aqui, nós vamos a partir do 20. Por favor, abra seu coração para a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 7. Eu só sei pregar com a Bíblia. Atos 7, verso 20. Olha só isso aqui. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Verso 23. Isso aqui você precisa me ajudar para me animar a pregar. Verso 23. E quando completou a idade de 40 anos, diga 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Verso 24. E vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Verso 26. No dia seguinte, eles pelejando entre eles, Moisés quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais agora uns com os outros? Verso 27. E o que o ofendia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matou o egípcio? Agora o verso 29 aqui é a espinha dorsal do texto. Verso 29. A Bíblia diz: e a esta palavra fugiu Moisés, e esteve estrangeiro em terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Me ajude agora. E completando 40 anos, diga 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, no meio de uma sarça. Verso 35. E Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este Deus enviou como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Verso 36. E a este os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Diga 40 anos. 40 anos. É por isso que os pregadores ficam falando: fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. Os pregadores só é repetitivo porque a Bíblia também é. Você leu aqui 40 anos 3 vezes no texto, mas isso tem um porquê, e nós já vamos aprender agora à luz da palavra de Deus. A biografia de Moisés, ela dispensa comentário. Você já sabe absolutamente tudo sobre a vida dele. Eu tenho uma introdução nessa palavra que eu comparo o nascimento de Moisés ao nascimento de Jesus. E é muito interessante saber, para a gente se localizar naquilo que Deus quer falar com a gente. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que neste tempo nasceu Moisés. Que tempo será que é este? A Bíblia fala: neste tempo nasceu Moisés. Que tempo será que é esse? Todo mundo sabe, é de conhecimento de todo mundo, que era um tempo de decretos de morte. O rei dá um decreto dizendo que os filhos homens dos hebreus deveriam morrer. É nesse tempo que ele nasce. Qual é a semelhança que Moisés tem com Cristo? Porque Cristo também
quando ele nasce, existe um decreto do rei Herodes para que se mate os filhos homens de Jerusalém. Então, você deve saber que existia um prelúdio a João Batista que dizia que o Messias viria das águas. João Batista recebe o ofício de batizar. Ele é João o Batista porque batiza. E no Jordão, ele batizando incansavelmente, ele espera o cumprimento de uma profecia que o Messias viria das águas. Moisés também, quando nasce, Moisés é colocado nas águas. São ministérios que se assemelham em seu nascimento, por uma razão. Todo mundo sabe que Jesus, quando nasce, é colocado numa manjedoura. E a manjedoura era um caixotezinho de madeira onde se alimentavam os animais. Moisés também é colocado em um caixotezinho de madeira e colocado nas águas. E quando Moisés chega em uma certa altura do rio, nas margens do rio, alguém vê ele chorando. E aí chama a filha do rei, do faraó, e diz: tem uma criança que chora aqui. E aí alguém fala: olha, esse choro a gente não é nativo da nossa terra. Esse menino chora diferente. O choro dele não é igual ao choro dos egípcios. Ele é criança, mas ele chora diferente. É dos hebreus. E aí elas vão constatar se é hebreu. E para surpresa dela era Moisés. Só que eu estou falando de Moisés, mas você deve se atentar a um detalhe aqui extraordinário. Porque a história depois do nascimento de Moisés é contada com o nome de Moisés. Só que quando Moisés nasceu, Moisés não tinha nome. Por exemplo, como que é o nome dessa criança que está no seu colo, irmã? Samuel, profeta Samuel. Quando a senhora engravidou, uma das primeiras coisas que a senhora fez é o bonitão ali, é o pai? Ah, gostei do bigode. Uma das primeiras coisas que o casal fez foi colocar o nome, sim ou não? Não foi? Não colocaram o nome? Primeira coisa, discutiram e colocaram o nome. Só que isso aqui é a Bíblia quem diz, isso aqui é muito bom para o nosso conhecimento. Porque quando uma mulher engravida, todos os planos que ela faz, preparar o quarto, o berço, a roupinha, a cor, aí rola aquele negócio: será que vai ser homem, vai ser mulher, se for um homem e tal. Aí tudo aquilo que ele envolto, mais o nome, é a primeira coisa que a gente escolhe para colocar o nome. Só que aqui na Bíblia, Moisés nasce e não tem nome. A mãe dele cria ele por 3 meses sem nome. E quando a galera do Egito quer matá-lo, que ele é colocado nesse cesto, que as hebreias, que lá em cima em Faraó, a ama da filha de Faraó o acha. Aí ela pergunta para a princesa dizendo: olha, é dos hebreus e é recém-nascido. É um recém-nascido de 3 meses. Como ele vai chamar? Aí a filha de Faraó daqui dá o nome. Aí ela fala assim: ele vai se chamar Moisés. Aí ela fala assim: por que Moisés? Aí ela fala: porque das águas o tirei. Vai se chamar Moisés porque das águas o tirei. Então olha isso aqui. Moisés não tinha nome até ser tirado de algum lugar e de alguma coisa. Nunca vai ter nome enquanto Deus não nos tirar de alguns lugares. Deus precisa para nos dar um nome, para nos dar uma identidade. Deus só chama alguém de filho quando ele vê a atitude de filhos. Deus só chama alguém de amado quando ele vê que alguém ama. Para ter nome com Deus, para ter nome no Evangelho, a gente precisa se permitir que Deus nos tire de alguns lugares e de algumas coisas. Não dá para ter nome com Deus agindo errado. Não dá para ter nome com Deus agindo de qualquer maneira. Deus só vai nos dar um nome. Oh, aleluia! E pega isso para edificar a sua alma. Um dia alguém olhou para nós e disse: é um bêbado. Mas Deus nos arrancou da bebida. Oh, aleluia! E falou: agora ele é pastor. Agora eu estou dando nome para ele, diferente do nome que ele não tinha. Tinha alguém que andava triste, que era depressivo. Aí Deus encheu o coração de alegria e disse: agora ele não é mais depressivo, agora ele é alegre, agora ele sonha. Oh!
porque Ele se permitiu que eu arrancasse Ele, tirasse Ele de algum lugar. Eu profetizo que nesta noite os quartos escuros, eu profetizo que todo quarto escuro que você entrou, o Senhor vai entrar lá com as mãos fortes de poder e vai te arrancar de lá, porque Ele tem um nome, Ele tem uma identidade para colocar sobre você. Filho de Deus, filha de Deus, amados do Senhor. Que você entrou, no quarto escuro que você se trancou, porque Ele tem um nome, Ele tem uma identidade para colocar sobre a sua vida. Você não vai ficar aí, você não vai morrer aí, você não vai ficar nesse quarto escuro que você entrou. E por mais que eu queira me justificar, olharam para Ele, porque Ele curava no sábado de Beelzebu. O nome dele é Beelzebu. Mas Filipenses capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, Ele tem um nome, é o Yeshua, é o Jesus, é o unigênito, é o Filho de Deus, é o que ressurgiu, é o que venceu a morte. Ei, existe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo sempre foram inimigos de Deus. Mas quando Moisés nasce, olha como que Deus é. O clamor, o gemido do povo é ouvido por Deus. E Deus providencia o nascimento de alguém em um tempo específico. É nesse tempo que a Bíblia diz. Nesse tempo nasceu Moisés. Presta atenção. Para a mãe de Moisés era tempo de morte, porque a matança estava total. Mas Deus gerou aquele menino por um propósito. E todo mundo que morreu, a gente sente muito porque morreu. Mas deixa eu falar com você que está aqui, que ainda não morreu. É porque existe um propósito. Existe um propósito para o qual nós estamos aqui. Isso ninguém vai poder tirar de nós. Oxalá se todo mundo descobrisse qual é o seu propósito. Mas por que a gente não descobre? Porque a igreja brasileira ficou muito infantil. A palavra de ensinamento sumiu dos altares.
E hoje os pregadores querem pregar a palavra para se promover. Os pastores querem vir pregar porque precisam de uma oferta. Às vezes não tem compromisso com a palavra. Palavra que liberta, que alimenta, que muda, que transforma. Você não precisa, irmão. Você precisa de faculdade, sim, para você prosperar, tranquilo. Mas faculdade nenhuma se compara a essa aqui. A Bíblia tem resposta para tudo. Se a Bíblia fosse o seu manual de vida, o meu manual de vida, oh irmão, você ia aprender a romper em todas as esferas da sua vida. Agora presta atenção no que você vai ouvir aqui. O Egito sempre foi inimigo de Deus. Só que Moisés nasceu nesse tempo para um propósito. E depois que Deus ouve aquele lamento, aquela choradeira do povo, e uma opressão que estava acontecendo ali, o decreto de morte vem sobre as crianças. E aí Deus resolve esconder Moisés no lugar onde saiu o decreto de morte. Olha como que esse Deus é. Como que Faraó é? Faraó quem quer matar? E Deus falou: já que você quer matar ele, eu vou mandar ele para lá, para você cuidar dele. Porque o propósito anda na contramão da lógica. Você não está entendendo. Porque você está querendo que as coisas se encaixem da maneira óbvia, mas isso não é propósito. O propósito é a despensa vazia, mas você acreditar que daqui a pouco o telefone toca ou alguém bate na sua porta. Porque Deus conhece a necessidade do meu e do seu coração. Andar no propósito é desafiar uma lógica. Qual é a lógica do mundo? A lógica do mundo é: tá de câncer, fase terminal, vai morrer. O propósito cura o câncer. O propósito, o infarto fulminante não mata. Na mão do mundo, o médico vai dizer: tem 10 dias. No propósito, no nono, Deus se levanta e fala: faz o exame de novo. Aí o propósito fala: não tem nada agora. O propósito não anda na contramão. Já que Faraó quer matar, bota ele lá. Esconde ele lá. Você já pensou isso? Se alguém perguntasse aonde Moisés está, a pessoa está na casa de Faraó. Meu Deus do céu. Fica tranquilo, que tudo que Deus mandou nascer na minha e na sua vida, Deus está assim, Fernando. O que Deus mandou nascer na sua vida, Deus está assim, ó. Ele está com as mãos poderosas guardando. Ele está protegendo. Aí tem Faraó de um lado, aí tem não sei o que de outro. Ele fala: fica tranquilo, só passa esse tempo de propósito. Porque quem está gerando, quem está guardando, quem está protegendo. Aí você fala: estou no meio dos leões. Leão vai ter que jejuar, porque a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá é mais poderoso do que aqueles leões da cova. Ei, o fogo de Moisés era o mesmo fogo que estava nas fornalhas de Sadraque e Abednego. Fogo com fogo não queima. Uau! Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Olha aqui, que nós vamos entrar aqui agora nos mistérios dos 40 aqui, para você entender. Eu estou falando ainda da introdução. Mateus, Jesus tem que ir para o deserto ficar 40 dias sem comer e sem beber. Quando Moisés sai do Egito, que você leu aqui que ele vai para Midian, ele atravessa um deserto de 40 dias. Ministérios que se assemelham. Aí, eu não sei se você se lembra, mas quem eram os medianitas? Os inimigos de Deus. Do mesmo jeito que o inimigo do Egito guardou a Moisés,
Os midianitas também eram inimigos, mas o propósito protege. Está em casa de Jetro, que é sacerdote, que é temente a Deus, sim, mas elas são inimigas, são midianitas. Deus esconde Jesus no Egito e esconde Moisés em Midian. Agora presta atenção, porque eu já adiantei aqui o carro na frente dos bois, que eu estou falando dos ministérios que se assemelham. Agora eu preciso voltar para você entender a mensagem. Esse Moisés, você leu aqui que ele passou 40 anos no Egito. Você já conhece toda a biografia dele. Não vou falar de biografia, eu quero ser profeta só. Só que 40 anos já é uma boa idade. Eu tenho 46. E esses dias eu ando meio preocupado. Eu sou casado com a bispa Estefânia. Ela tem 1,63 m de altura. Mulher baixinha, irmão. É um problema. Mas ela é meu docinho de coco, porque eu sou baiano. E o meu doce favorito é o coco. Por que eu estou falando isso? Eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas Moisés, no Egito, ele passa 40 anos. Eu tenho 46. Esses dias eu fiquei com medo de morrer. Eu fiz uma cirurgia, fiquei com medo de morrer, porque minha mulher está tão bonita. Minha mulher tem 45 anos. Eu falei, agora que Deus melhorou minha vida, eu vou morrer? Fiquei preocupado, irmão, porque 40 anos já é uma idade boa. Eu estou falando isso para você entender que Moisés está com 40 anos. 40 anos já é uma idade boa. Só que Moisés está 40 anos no Egito, você leu aqui. No cabo de 40 anos vai acontecer algo aqui que vai mexer muito com você. Olhe para mim. A Bíblia diz que com 40 anos Moisés sentiu saudade da parentela. Porque uma hora a gente vai sentir. Não adianta. Uma hora você vai sentar na mesa, você vai olhar o lugar vago do prato, cara. Os filhos que sempre nos ajudaram, os filhos que nos ajudou a carregar alguma coisa, Fernando. Os filhos que durante muitas vezes foi o nosso apoio. Quando todo mundo virou as costas, a gente sempre teve a mulher e sempre teve os filhos. E mesmo que o Senhor ainda não os recolheu, eles podem estar até em outra cidade, mas a gente senta na mesa para comer. Tem gente que sente saudade do pai. Não é, Gabi? Tem gente que tem saudade da mãe. Tem gente que tem saudade dos irmãos. 40 anos na cabeça de Moisés, no coração de Moisés, vai pipocar a saudade. Incomodou tanto ele a saudade dos irmãos dele, que ele falou, eu preciso ir vê-los. E Moisés coloca no coração que ele tem que ver a família. Então ele sai do Egito e ele vem para ver a família. Só que quando ele chega no caminho, ele vê uma briga entre um egípcio. E quem estuda sabe que o hebreu que estava brigando com o egípcio era Arão, seu irmão, sangue do seu sangue. E ele está vindo para ver a família. Quando ele vê aquilo, irmão, ele defende a família dele, porque família defende família. Ou deveria. Porque não interessa o que ele fez, ele é a família. E quando ele vê o irmão dele brigando com o egípcio, ele fala, vou defender meu irmão. E nessa defesa a briga ganha proporções, que ele anda com espada e anda com punhal. Para ele não ter outra alternativa a não ser ele matar o egípcio e livrar o irmão. Ele abraça, vem aqui, Ailton. Ele abraça o irmão. Ele enterra o egípcio.
E ele abraça o irmão. Só que esse abraço aqui é um abraço de 40 anos. Faz 40 anos que eles não se vê, Fernando. Então isso aqui é um abraço de matar a saudade. Não é qualquer abraço. Ele gruda o irmão. E ele vai para a casa da mãe dele e do pai dele, com o irmão dele, Arão. E quando ele chega lá, ele senta, ele come pão. As horas se passam, fica tarde, ele tem que dormir. Ele dorme, está escrito no texto. Quando o dia amanhece, no raiar do dia, depois do café da manhã, Moisés sai da tenda. E quando ele sai da tenda, ele tem uma outra visão agora. Porque o mesmo Arão que brigava com o egípcio, que era inimigo do povo de Deus, agora não briga mais com o inimigo. Agora a briga está entre os hebreus. Aí Moisés falou, eu pensava que a briga era com o inimigo. Mas agora a briga está entre a congregação? Por que vocês brigam entre vocês? Eu achava que a gente tinha que defender do inimigo. Mas por que a gente briga entre nós? Por que aí entre nós há dissensão e contenda? Porque a briga saiu, pastora, do campo do inimigo e passou para o campo dos hebreus. Aí Moisés olha e fala para ele, Arão, eu te defendi ontem. Agora você está brigando com o próprio hebreu. Aí Arão é revoltado porque Arão não entendeu a chamada dele. E não aceitava o fato do irmão estar na corte. Porque tem irmão que não aceita. Ele simplesmente não aceita a chamada do outro irmão. Porque uns serão forjados em palácio, sim. E outros vão ter que amassar barro, é propósito. Obrigado, Ailton. Agora olhe para cá. Quando Moisés repreende Arão, pastor, nós lemos aqui. Arão fala para ele, viu, você vai fazer comigo o que você fez com esse egípcio? Jogou na cara a defesa do dia anterior. Agora você precisa entender uma coisa aqui. Essa briga aqui está em família. Isso é uma briga familiar. Aí Moisés olha para ele. Aí ele fala, quem foi que te constituiu príncipe sobre nós? Você é príncipe no Egito, aqui você não é príncipe. Você vai me matar que nem você fez com o outro egípcio? Agora olha isso aqui. Moisés serviu para defendê-lo do inimigo, mas não serve para corrigi-lo. Fala que Moisés fugiu com medo de Faraó. Agora, por favor, me dá de presente seu coração aqui, porque não é isso que a Bíblia diz. Pastora, verso 29, a Bíblia diz que Moisés fugiu por causa da palavra do irmão. Eu fico com a Bíblia. Atos 7, 29. Ele nunca fugiu com medo de Faraó. Faraó sempre quis matá-lo. Agora, uma palavra de um familiar foi tão pesada. Uma palavra do irmão de sangue foi tão dura para ele, ao ponto de fazê-lo fugir e se refugiar em terra estranha. Essa história parece corriqueira, né? Quantas pessoas que fugiram do Nordeste depois de uma discussão com o pai? Quantas pessoas que casaram antes da hora? Fuga. Quantas pessoas que fugiram depois de uma palavra familiar? Quantas pessoas virou as costas para pai, para mãe, para irmãos, depois de uma discussão boba? Entraram em rota de fuga, desapareceram, sumiram do Nordeste, saíram de São Paulo, foram para outro lugar. Porque para fugir todos nós somos bons. Quem não é bom de fugir? Quem não é bom de recomeçar? Quem não é bom de chutar o balde? Quem não é bom de jogar tudo para cima e começar de novo? Isso é a coisa mais fácil que tem. O problema é que quando se nasce para um propósito,
Uma hora a gente vai ter que voltar. E principalmente quem tem ministério. Não existe segredo. E nunca é tarde para consertar o que está errado ou o que fez errado. Nunca é tarde para pedir desculpa, perdão, e tirar de trás das costas um container que a gente carrega de mágoas e ressentimentos, na fuga da vida, depois de uma palavra que a mãe falou, uma palavra que o pai falou, uma discussão que tem gente que não fala com o irmão porque emprestou o cartão de crédito para ele e ele estourou o cartão. Tem gente que não fala com o irmão porque ele sujou o nome. Você pode parecer simples, mas isso aqui é muito sério que eu estou falando. Depois dessa palavra, pastor Fernando, do sangue, está no texto, Moisés foge. 40 anos. Eu vou correr aqui porque está acabando o tempo aqui, Fernanda. Não vai dar, campeão. Vai ficar para outro dia. Eu volto daqui a 5 anos, que eu sou enrolado. Demora para voltar. Olha aqui para mim. Ailton, 40 anos ele sente saudade. Tem todo esse episódio, ele foge para Midian. Aí nós lemos aqui, pastora, que agora passou mais 40 anos. Então 40 com 40, agora Moisés está com quantos anos? 80 anos. Mas Moisés está com 80 anos com a vida mal resolvida entre família. É duro de ouvir isso, né? Qual a sua idade? Não precisa dizer. Mas é possível. É possível. Moisés estava com 80 e com problemas familiares mal resolvidos. Só que Moisés também nasceu para um propósito. E Deus precisava cumprir o propósito da vida dele. Mas Deus não pode usar ninguém doente. Se Deus usar alguém que tem ressentimento, o ressentimento vai falar de ressentimento. O perdido vai falar de perdição. O adúltero vai falar de adultério. O ladrão vai falar de roubo. Deus não usa ninguém assim. Antes de usar, Ele trata. Pode passar o tempo que for, porque de Deus ninguém se esconde. 80 anos. A Bíblia diz que ele arruma mulher e filhos. E ele tem um sogro que é temente a Deus e se dá bem com o sogro. Hoje em dia é difícil de achar sogro bacana. Só que esse contexto, para Moisés, está tudo top. O que ele quer? O sogro, bem sucedido. Ele tem mulher e tem filhos. Está com 80 anos. Já está dobrando o cabo da Boa Esperança. 80. 80 não vai dar mais nada. 80 não tem como acontecer mais nada. Só que ele nasceu nesse tempo, a Bíblia diz, para um propósito. Por mais que ele fugiu depois de uma palavra, o tempo de voltar já estava devidamente escrito no caderno de Deus. Aí você sabe que é com 80 anos que Deus vai começar a tratar Moisés para ele voltar, pastor. E o que você vai ouvir aqui agora, em poucas palavras, é surreal. Porque aí, você leu que ele estava pastoreando as ovelhas do sogro. Aí uma ovelha se perde, pastora. Uma ovelha se perde e começa a subir o monte, Oreb. Moisés está com 80, velhinho, com um cajadinho na mão. Quando ele olha a ovelha, sozinha, se desgarrou do rebanho e está subindo o monte. Aí Moisés, velhinho, tem que ir atrás da ovelha. Olha o cenário que Deus está construindo para tratar Moisés. Só que aqui tem uma revelação de Deus também. Porque Moisés é o pastor aqui de ovelhas. Aí ele vê que uma ovelha se perde, mas a ovelha se perde subindo o monte. Porque a ovelha não se perde descendo. Oh, meu
ovelha não se perde quando a porta está fechada. A ovelha não se perde quando não tem emprego. Ovelha não se perde quando não tem saúde. Ovelha não se perde quando está tudo ruim, de mal a pior. Ovelha não se perde. O culto é 8, ela está aqui 7 horas na porta. A ovelha, quando está tudo ruim, quando está tudo travado, quando ela está descendo, não está subindo, ela não se perde. Ela chega aqui e fala: pastor, pode deixar que hoje eu lavo o banheiro, pode deixar que hoje eu arrumo as cadeiras, porque ela está descendo, ela não está subindo. Agora, quando Deus começa a exaltar um pouquinho, que a ovelha começa a subir, é o perigo da subida. A ovelha começa a se perder quando está subindo. Quando Deus troca o carro, aí ela troca o culto pela praia. Quando Deus dá uma casa boa, o conforto da casa começa a se perder. Acha que já não precisa mais ir para o culto. Não vou não, só tem lá Pedro, Tiago e João. Não tem problema, é onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Quem tem que estar é o dono da festa. Não precisa ter 300 que não tem a força. Não precisa ter 30 mil que não tem a força de 300. Não precisa ser 120 que não tem a força de 12. Deus não trabalha assim. É por isso que vocês não podem parar. Até Deus mandar músico, toque. Até Deus mandar porteiro, receba. É o propósito. E não se preocupa não, porque se tiver um propósito, campeão. Paulo diz: eu planto, Apolo rega, mas o crescimento não depende nem de mim. A ovelhinha está subindo, está se perdendo. Basta Deus exaltar um pouquinho. Basta tudo que estava errado melhorar um pouquinho, aí já está subindo, né? Aí começa a se perder, pastor. Aí o velhinho Moisés está vendo isso. Aí Moisés vai correndo atrás da ovelha. Aí quando chega no cume do monte, tem um fogaréu lá. Vou acelerar aqui que o tempo acabou. Eu só consigo, Mateus, né? Eu só consigo pregar, né? 2h30, né, Mateus? Eu não estou nem deixando o Mateus cantar. Mateus canta uns 500 louvor na mensagem. Quando ele chega no cume do monte, quando ele vê aquele fogo, ele vira de costas. Eu falei aqui que ele estava de costas para o fogo. Mas aqui está começando o tratamento de Moisés, pastor. Pastor, pelo amor de Deus, hein? Você precisa pegar isso aqui no seu espírito. E a gente só reproduz, só desfruta do que a gente entende. Presta atenção no que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Eu sou professor de Bíblia, pela misericórdia de Deus. Por isso que eu vou bem devagarzinho para você entender. Quando ele está de costa para Deus, no meio do fogo, na sarça, pastora, é porque o tratamento de Moisés começou no momento que ele virou as costas. Porque Moisés estava com problema de passado. Porque as costas fala de... Você aprendeu a vida inteira que Deus é amor, mas é fogo, consome. Agora nós temos esse fogo que é consumidor, a sarça, e alguém de costa. A costa fala de passado, de trás. Quem estuda sabe que naquele dia a noite virou dia e o dia virou noite, porque Moisés ficou 6 horas de costa para o fogo. 6 horas. 6 horas, tá? De costa para o fogo. Só que foram 6 horas. 6 é o número do homem. Tem um homem que está cheio de problemas no seu passado, Ailton. E já que o fogo é consumidor, o que Deus está fazendo aqui? Você está pensando que Deus vai usar alguém com marcas de ferida? Você está pensando que Deus vai usar alguém com problemas mal resolvidos do passado? Deus falou, Deus aceitou ele de costa, porque ele de costa era o ambiente dele, mas ele de frente é o ambiente de Deus.
estava de costas, Deus estava tratando o passado dele. Porque já estava com 80 anos de problemas familiares mal resolvidos. E Deus precisava fazer com que Moisés voltasse lá no Egito. Mas Deus vai fazer Moisés voltar curado. Deus vai fazer Moisés voltar transformado. Deus vai fazer Moisés voltar limpo. O processo da cura na vida de Moisés está começando. Moisés olha de frente. Quando ele olha de frente, Deus falou para ele: o ambiente que você estava era seu, o meu é santo. Tiras. Aí Deus falou: você não me encarava porque você tinha dificuldade de encarar o seu passado, mas o meu fogo te limpou agora. Agora olha para mim. Agora olha para mim. Agora olha nos meus olhos. Me encara como eu sou. Olha para mim agora nos meus olhos. Ei, porque existe cura para alguém aqui nesta noite. Ah, meu Deus do céu, não dá para estar em um ambiente de fogo como esse, de costa para o fogo. Recebe cura no teu passado, para que você possa olhar o Senhor e ver quão formoso Ele é. Ver o brilho que Ele tem nos olhos. O processo de cura está começando para ele voltar. Deus falou: você vai ter que voltar lá nos seus familiares, mas vai ter que voltar curado. Por que algumas pessoas voltam a praticar crimes? Por que algumas pessoas desviam e voltam a fazer o que sempre fazia? Porque rejeita esse fogo de Deus que cura. Porque rejeita esse momento de intimidade. Porque vai ter hora que você vai ter que olhar no olho do teu pai. Porque todos nós aqui que somos antigos fomos criados assim. Nosso pai olhava para nós e falava: olha para mim aqui, moleque, olha aqui na minha cara. Quando ele falava isso, a gente recebia as maiores lições. Mas isso não deixou. Você não está preso. Você não está usando droga. Por quê? Porque um dia a gente olhou no olho do nosso pai e ele falou: você vai ter que ser homem. Você vai ter que ser marido de uma só mulher. Você vai ter que ser honesto. Você vai ter que comprar e pagar. Olha aqui para mim, rapaz. O processo de cura começa na vida de Moisés. Deus olha para ele, ele olha para o fogo. Aí Deus fala para ele: o que você tem na mão aí, cara? Olha aqui. Ele fala: eu tenho um cajado. Pastor, você precisa ensinar isso na sua igreja, pastor, pelo amor de Deus. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. 40 anos no Egito, ele ficou com espada e punhal. 40 anos em Midian com cajadinho. A mesma mão que um dia carregou punhal e espada. Sabe o que é isso? Deus não queima etapa e nem coloca uma carga maior em cima de ninguém. A gente passa exatamente o que tem que passar. Para 40 anos de espada na mão e punhal, 40 anos com cajadinho, aprendendo a pastorear. O tempo é o mesmo. Aí Deus falou: vou limpar tua mão. Porque essa mão carregava punhal e espada e matava. Agora você vai ficar quarentinha com cajadinho, correndo atrás de ovelha. Porque Deus está tirando sangue. Deus está tirando corrupção. Porque as mãos que Ele vai usar é a mesma. O casamento é o mesmo, tá, querido? Fica 40 anos com cajado agora. Não adianta você espernear. Aceita que lá em menos. 40 anos
anos de espada e punhal, 40 anos de cajado. Mas enquanto você não estiver pronto, se você voltar em alguns lugares que Deus te tirou sem cura, você vai voltar a fazer o que você fazia. Agora curado, você vai entrar no boteco que Deus te tirou de lá, e você vai falar pro bêbado: ele é bom, ele sara, ele perdoa, ele cura. Mas você precisa de cura. Ei, curado, você vai voltar na boca de fumo e vai dizer assim: para de usar droga. Mas você não vai voltar a usar droga. Ah, meu Deus do céu, quem está recebendo? Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Ele me ama, ele me ama. Meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos de idade, arrumou outra mulher e foi embora. Sem cura, eu queria matar ele para vingar minha mãe. Mas o dia que eu fui curado, eu voltei lá. Não volta sem cura, senão você vai adoecer. Não volta sem cura, senão você vai desviar. Mas seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado.